Fala, rapaziada, esse vídeo eu tô dublando ele basicamente porque quando eu gravei o áudio ficou uma merda, então se tiver algumas nuances é por causa disso. Fala, minha rapaziada, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como que eu diminui muito a temperatura do meu celular, tá? É... colocando pasta térmica nele, tá? Vamos falar algumas coisas aqui no início do vídeo, que é eu não tô me responsabilizando por nada que você faça, porque é uma coisa bem arriscada, tá? Então é isso. Estou mostrando aí no vídeo agora que o celular estava esquentando muito, então eu estava falando no caso, né? É, que mexendo só em rede social o celular já esquentava demais. Então estava meio difícil de lidar com essa situação, tá? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é comprar uma pasta térmica, caso você não tenha. Não recomendo você estar usando a pasta térmica branca. Procura uma tipo de 12 watts por metro Kelvin para cima, tá? Outra coisa, se você for desmontar, nunca utilize metal para estar desmontando. E outra coisa também, você está pesquisando um vídeo tipo esse, que ele vai explicar passo a passo de como você está desmontando o seu celular. Por quê? Porque o meu celular vai ser de um jeito, o seu vai ser do outro, de fulano vai ser do outro. Então é muito bom você estar pesquisando um vídeo para você ter certeza do que você está fazendo, seguindo um vídeo desse, tá? Aí tava mostrando o cara no vídeo do YouTube, mostrando tudo que ele tinha, tipo, desmontando exatamente passo a passo meu celular, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi procurar uma coisa para tirar a gaveta do chip, tá? Que a gente tem que tirar essa gaveta do chip. Eu peguei um trem de fechar pão, que serve porque eu já tinha perdido a minha chavinha original, tá? Outra coisa, pega uma coisinha de plástico, pode ser um cartão de crédito, alguma coisa assim, e eu recomendo você meio que tirar um pouquinho da ponta dele, ficar tipo uma rampinha que vai te ajudar muito, tá? Agora eu tava desligando o celular pra poder tá abrindo, não recomendo você abrir o celular com ele ligado, que você pode fazer alguma merda, tá? Agora que eu desligado, eu tava mostrando a espátulazinha muito improvisada que eu tinha feito, mas o importante é funcionar, né? Aí eu tava amolando ela, igual eu falei pra vocês, a gente dá uma desbastada na ponta dela para facilitar. Pronto. O lugar que eu recomendo você começar a abrir é pela gaveta de chip, que vai ser sempre um local que a carcaça vai ser mais fina. Então você vai basicamente é, enfiar, tipo, forçar essa espátula que você vai ter e ir puxando, que vai abrindo, tá vendo? O meu foi muito mais fácil de abrir porque eu já tinha trocado a bateria dele, então esse telefone já foi aberto. Vou estar fazendo uma time-lapse agora de eu abrindo o telefone, porque demorou um pouco, então vocês não precisam ver 10 minutos de eu abrindo o celular, tá? Agora, só para falar um pouco mais claro também, é muito importante se você tem um celular igual o meu que tem digital na lateral, botão na lateral, tipo de ligar e desligar, né? Você tomar cuidado na hora de abrir, porque possivelmente ele vai ter um flat, tá? Que se você arrebentar, você tá meio fudido, porque você vai ter que comprar um novo, tá? Então, eu tava tirando uma proteçãozinha que fica em cima da conexão do flat, sempre com uma coisa de plástico, tá? Para não estar danificando a placa do celular nem o flat. Tirei, como vocês podem ver, pronto, a carcaça estava solta.
guardei lá no canto para não cair, não quebrar, né? Tipo de... Agora eu estava verificando quais que eram os parafusos que tinha, percebi que era Phillips, então eu tinha que achar uma chave Phillips que caberia aí, tá? Até vi que ainda estava um pouco quente meu celular ainda, por incrível que pareça. Peguei meu kitzinho de chave, tá? E eu não achei uma chave Phillips que funcionasse aí. Eu usei uma chave de fenda, tá? Eu estava procurando, vocês podem ver, eu não achei e eu acabei usando uma chave de fenda mesmo. Com a chavezinha, como a gente pode ver, eu coloquei lá na ferramenta e fomos para a desmontagem, tá? Na desmontagem é muito importante você prestar atenção em uma coisa. Você tá colocando em algum lugar os parafusos do jeito que você tirou, tipo, parafuso da direita embaixo, você vai colocar na direita embaixo. Por que você me pergunta? Por quê? Tem muito celular que vai ter parafuso para a mesma função diferente, tá? Porque, tipo, vai ter um parafuso que ele só vai prender uma carcaça, vai ter um parafuso que ele vai prender uma carcaça, a placa e alguma outra coisa. Então ele vai ser maior. E se você colocar um parafuso menor, se você colocar um parafuso maior no caso, né, num lugar que era para ser menor, você vai ou você vai furar a tela, ou ele não vai entrar, ou você vai acabar com o local do parafuso e você não vai conseguir colocar mais, tá? Aí eu tava desmontando, tá? Quando eu acabar eu volto. Tinha acabado de tirar todos os parafusos. Agora a gente pode ver que tem meio que uma proteção em cima da placa que eu consegui tirar facilmente. E vi que tinha uma parte de cobre, na verdade. Aí então eu ia passar uma pasta térmica aí também. Só que eu já sabia que o processador desse celular ficava na parte de baixo da placa e não aí, tá? Tava verificando a placa para ver o que tinha, o que estava grudado, se ainda tinha algum parafuso e vi que realmente ainda tinha um parafuso ali, tá? Que é um parafuso que ele basicamente só prendia a placa em si. Então eu fui tirar ele, tá? Com a mesma ferramenta eu consegui tirar, só que ele era bem diferente dos outros. Ele era um parafuso bem diferente dos outros, então ele eu realmente tinha que guardar. Primeiro eu fui tirar o que? Os flats, que primeiro foi o flat da bateria, depois o flat da tela. Da tela é esse maior e o da bateria é o pequeno, tá? E ainda tinha a antena do Wi-Fi, tá? Que eu vou tirar um pouquinho para frente, mas é muito importante você também estar tirando esses flats, por quê? Porque se você pode correr o risco de rasgar ele, e o da bateria, se você rasgar, você vai ter que trocar a bateria. Se o da tela você rasgar, possivelmente você vai ter que trocar a tela, porque é muito difícil você arrumar alguém que consiga soldar esses flats, tá? Porque é umas linhas muito finas para você conseguir soldar, você não vai conseguir. Então você vai ter que trocar a tela. A gente sabe que tela de celular original é ruim de achar, tá? E as paralelas têm uma qualidade inferior, então tipo, se você tem uma tela original que está funcionando, toma cuidado, porque senão você vai ter que colocar uma tela paralela, você vai perder qualidade na imagem do celular e é foda, tá? Aí eu quase que fui tirar com a chave, só que eu lembrei que pô, não é legal ficar mexendo. E aí eu fui tirar a antena do Wi-Fi. Aí eu já tinha cortado o vídeo, tá? Que eu já tinha tirado a placa já tava para fora, que depois foi só eu puxar ela que ela saiu. E aí a gente tava vendo a parte que ficava o processador, que é embaixo dessa parte preta aí. Aí tinha um thermal pad em cima, só que ele estava extremamente seco já, tá? Tava completamente quebradiço. Aí eu tava verificando o que era aquele tipo uma fita que ficava em cima. Eu vi que ela era uma fita metálica, então não me ousei tirar. Por quê? Porque como é uma fita metálica, possivelmente ela tá ali para poder barrar interferência externa, tá? Tipo onda de rádio, esse tipo de coisa do processador para poder não dar interferência, porque se der interferência pode dar bastante merda, tá? Com os componentes muito pequenininhos, então é isso. Aí eu estava procurando minha pasta térmica, só que ela estava na minha frente. E aí eu estava verificando. Eu mostrei no vídeo para vocês, vou até falar aqui agora na narração. É uma pasta térmica da Rise Mode, da Cold, chama Cold, eu acho o nome, e 17 watts por metro Kelvin, tá? É uma pasta térmica muito boa, eu uso ela no meu computador. 17 watts por metro Kelvin, para quem conhece, é uma
transferência de calor até que boa. Tem pasta térmica com mais, mas no preço que eu paguei ela, que eu acho que eu paguei R$30 na promoção, ela é bastante boa. Agora, uma coisa que eu recomendo também é você sempre colocando as coisas pro lado, pra você poder não fazer, tipo, não derrubar sem querer, tá? Aí eu coloquei a tela pro lado pra ela ficar num cantinho pra não me fazer merda, tá? Aí eu tava tentando abrir a pasta térmica, tava difícil, porque ela tinha dado uma ressecada o que tinha na ponta ali, tá? Mas no final a gente conseguiu abrir. Pronto, demorou um tempinho porque eu tive que caçar alguma coisa para poder abrir, mas tá aí, tá? A gente só vai ter que aplicar a pasta térmica em cima. Vou mostrar para vocês que deu para saber exatamente onde é o passador, porque tinha um thermal pad em cima e porque parecia que aquela chapinha do que protege estava aberta, só tinha um plástico por cima. Aí eu estava falando também que eu poderia tanto aplicar na tela ali quanto na plaquinha. Eu preferi aplicar na plaquinha porque era mais certeza de eu saber aonde que era cada coisa, tá? Aí a gente está podendo ver, como eu tinha falado, que parece que tinha um cortezinho na proteção, mas é isso. Apliquei um pouco mais em cima do processador, tá? E coloquei um pouquinho do lado. Só para deixar claro nesse vídeo, é mais interessante sim você comprar um thermal pad e colocar no lugar. Porque a pasta térmica ela funciona melhor se ela tiver uma fina camada só. Aí ela não vai ficar uma fina camada, principalmente em cima do processador, ela vai ficar um pouquinho mais, mas em comparação com aquele thermal pad seco que estava, ela funcionou melhor. Então, o ideal é você comprar um thermal pad, mas se você já tá com o thermal pad original seco, quer colocar uma pasta térmica, vai ficar melhor. Aí eu tava espalhando um pouquinho de pasta térmica em cima, tá? Para poder meio que pegar uma área maior. Que você pode fazer isso com... Normalmente quando você comprar uma pasta térmica, ela já vem com uma espátulazinha, tá? Que foi o meu caso. Depois espalhado eu ainda joguei mais um pouquinho, porque eu percebi que estava pouca. E espalhei novamente. Vai perguntar, mas se eu só jogar uma gota em cima, vai funcionar? Até vai. Mas o ideal é realmente você espalhar para pegar uma área maior. Porque às vezes a gota ela não vai pegar essa área toda. Aí, se sobrar um restinho na espátula para fazer igual eu, que é pegar outra parte de plástico, raspar e passar de novo, tá? Agora eu já vou pegar a tela novamente para a gente colocar a placa. Aí que a gente vai ver se a quantidade de espaçamento que a gente passou tá ideal para fazer a condução térmica, tá? Porque tipo, se ela nem encostar, você já não conseguiu passar direito, tá? Aí também que a gente vai ver que a pasta térmica não é o ideal para esse tipo de procedimento, porque ela não vai, com a fina camada, ela não vai encostar. Pode ser uma camada fininha e tudo, ela não vai encostar onde eu passei a camada fininha, tá? A gente vai ver, eu coloquei, apertei também um pouquinho e depois eu vou tirar de novo, obviamente com uma partezinha de plástico, tirei e vi que a única parte que encostou foi aonde eu tinha deixado a gota do processador, tá? Então eu pensei, vou passar um pouquinho na tela, entendeu? Passar um pouquinho na tela também, que aí vai juntar as duas partes, vai ficar legal. Joguei uma gota no meio, joguei 3 gotas, né? Igual eu tinha feito na placa. Então, agora acredito que vai encostar. Vocês vão ver, encostou. Agora a gente vai estar colocando a plaquinha de novo no local, tá? Quando eu coloquei, eu já até percebi que tinha dado certo porque deu uma pressãozinha, tá? Coloquei, apertei e como vocês podem ver, aí eu, na verdade eu não tinha nem colocado ainda, na verdade. Estava só mostrando a pasta térmica que eu tinha colocado. Daí eu coloquei gota mesmo, acho que eu nem tinha chegado a espalhar não. E na verdade eu nem cheguei a espalhar, como vocês podem ver. Coloquei a placa, percebi a pressão e pensei, agora acho que deu certo. Só que eu tirei a plaquinha só para dar o confere. Não é ideal você ficar colocando, tirando, porque senão, tipo assim, a primeira vez que você coloca, esmaga, fica bom, a pasta térmica tá ideal. Se você ficar tirando, colocando, ela vai piorando
o contato. Mas eu queria ver só para ver se realmente tinha pegado uma superfície boa. Coloquei de novo, tudo certo. Agora vamos para a parte da montagem novamente, tá? Eu tava mostrando o thermalpad como é que estava ruim, vai despedaçando no meio, tá? E agora a gente vai voltar para os parafusos. Por isso que é importante a gente colocar os parafusos na posição certa, porque agora eu sei exatamente qual parafuso é de qual lugar, tá? Vou fazer um time-lapse novamente de eu montando, tá? Na verdade não, porque eu ainda vou passar a pasta térmica em cima. Então, a gente vai ver agora passando a pasta térmica na parte de cima. Só que eu vou fazer um time-lapse que é basicamente a mesma coisa da de baixo. Pronto, tinha acabado de montar, colocar essa parte. Agora a gente vai para os parafusos, tá? O time-lapse, porque para o vídeo não ficar muito grande, tá? Aí eu só tinha falado, na verdade, que eu percebi que não existia um contato interessante entre essa parte de alumínio e a carcaça, então eu não ia colocar a pasta térmica ali, tá? Porque eu acreditava que os chipzinhos de cima ali já ia conseguir dissipar só com aquele alumínio. Agora eu ia montar, só que eu lembrei que meu celular estava um pouquinho sujo embaixo, com alguma poeirinha, e eu ia passar eu ia dar uma limpeza com álcool isopropílico, que é o recomendado, tá? Fui lá pegar o álcool isopropílico e vou fazer o time-lapse também, para não enrolar, porque é mais processo igual ao outro. Agora, as partes finais mesmo do nosso processo é montar essa carcaça de novo. A gente tem que conectar o flat, tá? É, do touch não, da digital, coloquei ela de novo, como vocês vão ver agora. Muito cuidado, como eu falei nesse flat, porque ele é chatinho, ele é fino, então quebrou ele, meio que vai ficar na merda, tá? Tinha ido ali pegar, porque eu deixei cair a capinha de proteção, né? Uma capinha mesmo de proteção, como vocês podem ver, no chão, então eu fui pegar, aí eu coloquei ela de novo. Então é isso. Aí depois de colocar essa capinha, vinha o processo a gente está montando novamente. Então, como que faz? É fácil, é mais fácil que desmontar. Você vai simplesmente verificar se o cabinho da antena está certo, que eu tenho que fazer no meu, porque senão você pode cortar esse cabinho e seu Wi-Fi vai ficar ruim. E depois é você ir apertando levemente a capa contra a tela, que ela vai juntar e assim vai estar tudo certo, tá? Agora que já tiver tudo colocado no lugar, a gente vai estar colocando a gaveta de chip novamente. Gaveta de chip, cartão SD novamente, tá? Tava só verificando se estava tudo certo, estava tudo certo. Coloquei a gaveta de chip. E depois disso é só a gente ligar o celular e partir para o abraço, tá? Eu vou falar aqui as considerações finais que eu tive. Percebi. O dia hoje tá mais frio que ontem, tá? Então, tipo, os testes que eu fiz. Tá chovendo, pera aí, rapaziada, fecha a janela. Os testes que eu fiz ontem de temperatura deu em torno de 40 graus. Hoje deu em torno de, tipo, o máximo que batia era 36. Não sei se pode ser por conta do clima, mas eu acredito que deu realmente uma ajudada. O celular está bem mais fluido. Mas eu vou esperar um dia bem quente na minha cidade
e vou ver se o celular realmente melhorou. Se ele tiver realmente melhorado, eu vou colocar nos comentários, vou colocar na descrição, na verdade, como atualização, aí vocês vão ficar sabendo se realmente valeu a pena ou não. Se valer a pena, eu recomendo você fazer. Se não, não faz, porque, cara, é um processo arriscado, a gente mexe direto com a placa do celular. Então, se der merda, você tá na merda. Então, é isso, valeu, falou, tchau. Se você gostou, dá um like, se possível, se inscreve no canal. E é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.